Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. É uma satisfação estar na casa do Senhor. E quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 119. São apenas 176 versículos, mas eu não vou ler todos. Não se assustem. Bem, Salmo 119 diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Bem, vamos orar novamente ao Senhor. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz, e que o Senhor nesta noite traga ao coração dos Teus filhos aquilo que é propósito do Senhor. Pai, que nesta noite possamos estar atentos com os nossos ouvidos e abertos o nosso coração para ouvir e receber a Tua Palavra e colocá-la em prática e não sermos apenas, Senhor, ouvintes, mas praticantes. Que o Senhor nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém. O Salmo 119 é um salmo maravilhoso, né? Muito atual. E interessante, quando eu fui preparar, né, essa mensagem e pedi para Deus algo para trazer nesta noite, e o Senhor colocou no meu coração a importância da palavra dele, de nós buscarmos a palavra dele, buscarmos conhecer mais e mais a palavra do Senhor. E hoje em dia nós temos muito acesso à informação, né? Com apenas um clique, né, no celular, na palma da mão, nós temos acesso a todo tipo de informação do mundo inteiro, do passado, do presente, do futuro. E eu estava conversando, acho que essa semana mesmo, com alguns amigos. Quando a gente era adolescente e ia fazer um trabalho escolar, a gente tinha que ir na biblioteca. E a gente chegava na biblioteca, falava o tema do trabalho que a gente precisava pesquisar, daí a moça puxava aquele monte de livro e a gente ia pesquisar, de livro em livro, aquilo que a gente precisava, e era feito à mão, né? A gente copiava, às vezes tinha dinheiro para tirar xerox, para fazer alguma colagem, às vezes não tinha dinheiro. E não podia ser igual do colega, às vezes a gente ia em turma, né, para fazer, para um ajudar o outro, mas os trabalhos tinham que ser diferentes. E a gente tinha todo esse trabalho, né, de pesquisa e essa curiosidade. E hoje em dia é tudo tão mais fácil, né, porque você só pesquisa, coloca uma palavra-chave lá no Google e já aparece várias coisas, e você faz a pesquisa ali muito ágil e já vem tudo pronto. Mas quando nós pensamos nesse acesso todo à informação, às vezes surge um problema, porque qualquer pessoa pode buscar informação e qualquer pessoa pode passar informação. E às vezes as pessoas que passam informações não são especializadas naquele assunto. Acabam passando informação porque querem dar a própria opinião dela sobre aquilo.
E as informações erradas, às vezes, podem trazer muito prejuízo, né, para a vida da gente e de todo mundo. E as informações erradas, elas são passadas, às vezes, por falta de conhecimento, mas, às vezes, são passadas de propósito, né, erradas. Quem já ouviu falar em fake news? Acho que nunca se ouviu tanto falar, né, em fake news como nos dias de hoje. É interessante que nós estamos, nesses dias, até aqui em Sorocaba, tendo alguns casos de sarampo, né? Difícil, a gente que é da saúde sempre vai falar da área da saúde. Em 2016, o Brasil ele recebeu um certificado de erradicação do sarampo. O que significa isso? Que há mais de um ano não era registrado nenhum caso da doença no Brasil. Isso por quê? Porque foi intensificado as campanhas de vacina e conseguiu chegar a esse resultado. E daí todo mundo aqui já viu na internet as notícias que falam que vacina é mais prejudicial, que é um plano do governo para acabar com a população, para matar todo mundo, né? São as famosas fake news. E em 2018 começou novamente a surgir alguns casos de sarampo no Brasil e no mundo, e alguns surtos. E hoje, por causa disso, o governo está tendo que entrar novamente com campanhas para que esse surto não vire uma epidemia, e é uma doença bastante preocupante. Isso porque, né, algumas pessoas divulgam notícias falsas e, infelizmente, algumas pessoas acreditam e acabam repassando essa notícia. E existem algumas notícias falsas que chegam a ser assim, muito maldosas. Semana passada circulou no Rio de Janeiro um áudio pelo WhatsApp que em um determinado lugar eles iam oferecer algumas vagas de emprego. E com a quantidade de pessoas hoje no Brasil desempregadas, né, quantos pais de família procurando emprego, o que aconteceu? Foi um monte de gente para lá, para aquele local. E na verdade era uma notícia falsa. Criou-se uma esperança naquelas pessoas e, na verdade, era apenas uma brincadeira de mau gosto, né, entre aspas, mas que prejudica muito a vida das pessoas. E quando nós olhamos para tudo isso, né, esse acesso de informação, essas informações às vezes equivocadas, como será que nós reagimos a isso? Como que nós buscamos as informações que nós recebemos? Será que nós temos a curiosidade de pesquisar para saber se essas informações são corretas? E quando nós falamos da palavra do Senhor, né, será que nós reagimos da mesma forma quando nós recebemos essas notícias de fora? Será que nós temos buscado informações, temos buscado aprender, nos aprofundar na palavra do Senhor, para realmente aprender e mergulhar na palavra do Senhor e buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas através da palavra dele? Onde que nós estamos buscando essas informações para a nossa vida cristã? E o Salmo 119 é o mais longo, ele tem 176 versículos, e não pode ser coincidência, né, o maior salmo falar justamente da importância da palavra do Senhor para as nossas vidas, da importância da palavra do Senhor para o mundo, da influência que a palavra do Senhor tem em nossas vidas. O Salmo 19, ele exalta a palavra de Deus, ele nos motiva a buscar incansavelmente a vontade do Senhor para as nossas vidas através da sua palavra. 2 Timóteo 2:3-16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver.
né? Toda escritura de Deus, ela é inspirada. Então, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós buscamos, todas as respostas que nós precisamos está na palavra do Senhor. E aqui diz que ela é proveitosa para ministrar a verdade, porque apenas na palavra do Senhor nós encontramos a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Quantas dúvidas nós temos no nosso caminhar sobre a maneira certa, sobre decisões que precisamos tomar, quando nós temos a palavra do Senhor para nos guiar. E com todo esse acesso, né, ao conhecimento, infelizmente nós temos visto que o conhecimento da palavra do Senhor, ele tem se tornado cada vez mais superficial, porque nós muitas vezes nos acostumamos a receber já a informação pronta. Então é muito fácil a gente programa lá o celular para, né, 1, 2 vezes por dia o aplicativo manda para a gente um versículo, e é tudo muito rápido, é prático e é bom, porque é aquele momento que a gente tem, para e vê, mas nós precisamos buscar do Senhor, nos aprofundar mais o nosso conhecimento na palavra do Senhor, para que nós tenhamos base na nossa fé, para que nós não venhamos cair nas famosas fake news. E as pessoas, elas vivem correndo, né, em busca de solução para tudo, respostas para tudo, e quando na verdade a palavra é o nosso guia, né? Tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor, e o que nós precisamos é parar um pouco a nossa vida corrida, a nossa agitação, e meditar na palavra do Senhor e buscar do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da sua palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não deixe de falar. É interessante que quando nós aprendemos algumas coisas, quando nós aprendemos algo, a melhor maneira de nós memorizarmos aquilo que nós aprendemos é quando nós repassamos a informação, quando nós ensinamos alguém, quando nós passamos isso para alguém. E Josué diz aqui: não deixes de falar, porque a partir do momento que nós somos ministrados e aprendemos com Deus e falamos sobre isso com alguém, aquilo vai ficar cada vez mais cravado no nosso coração, e de meditar nelas dia e noite. Então, em todo tempo nós temos que estar atentos à palavra do Senhor em nossas vidas, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Quando nós entendemos a importância, da palavra do Senhor em nossas vidas, entendemos que é fundamental nós buscarmos do Senhor a vontade dele para as nossas vidas através da tua palavra. Daí nós vamos viver uma vida de comunhão com o Senhor. E o que a palavra pode produzir, em nós quando nós meditamos nela e quando nós estamos dispostos a cumprir a palavra do Senhor? Porque Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque é muito fácil nós ouvirmos a palavra do Senhor, é muito fácil nós lermos algo a respeito da palavra do Senhor, mas muito mais do que isso, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós lemos e aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra todos os dias nas nossas vidas. E de várias coisas que a palavra do Senhor produz em nossas vidas, eu quero falar sobre algumas delas. A primeira é alegria.
A alegria que a palavra do Senhor produz. Salmo 119, versículo 1 e 2 diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. O que fazer para ser feliz? Nós temos a resposta aqui no primeiro versículo do Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Então, andar nos caminhos do Senhor e obedecer os seus estatutos e o buscar de todo o coração. Versículo 2 também diz: como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Parece até uma fórmula aqui, né, da felicidade. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Hoje em dia é muito comum você ouvir as pessoas falando que vale tudo pela felicidade, né? Vale tudo para você buscar a felicidade. O que importa é você ser feliz. Não importa o que você passa para chegar lá, não importa quem você tem que derrubar no caminho, não importa quem você tem que entristecer por coisas que você vai fazer no caminho. O que importa é você ser feliz. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aqui no Salmo 119, ele diz que aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis do Senhor são felizes, são bem-aventurados. E interessante que Jesus, ele disse que ele era o caminho, ele era a verdade e ele é a vida. Então, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós seguimos o caminho de Jesus, nós seguimos Jesus, que é a vida, que é o caminho. Então nós vamos alcançar felicidade, porque tudo que Jesus nos ensinou nos leva para o centro da tua vontade. E viver conforme a lei do Senhor é viver de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 11 do Salmo 119 diz assim: Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, é muito mais do que religiosidade quando nós obedecemos a lei do Senhor. É muito mais do que ir à igreja e seguir regras. É amar o caminho do Senhor, é amar os estatutos do Senhor de todo o coração. E quando nós amamos, não é um fardo para nós carregar, mas é um prazer, né? Nós sentimos satisfação em obedecer os caminhos do Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, em obedecer às suas leis. Também aquele que o busca de todo o coração. Os Salmos 34, 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, às vezes nós sentimos o nosso coração abatido por algumas situações da vida, né? Nós somos totalmente suscetíveis a passar por diversas situações que podem nos trazer tristeza e abatimento. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e buscamos, né, a Ele com o nosso coração contrito e quebrantado, e nos apresentamos diante dEle com o nosso coração aberto, Ele é aquele que pode trazer leveza para o nosso coração. Ele é aquele que pode nos trazer alegria de voltas, né? Se ela foi embora por algum motivo, se você tem se sentido triste, o Senhor é aquele que pode trazer alegria quando você
aprender a andar nos caminhos dele, a obedecer os seus estatutos e a buscar a ele de todo o seu coração. Nós precisamos aprender a buscar menos para nós e buscar mais para Deus, mais de acordo com a palavra dele, menos daquilo que nós achamos, menos daquilo do que nós queremos, porque eu acho que é assim, então eu vou fazer assim. Não. O que a palavra do Senhor diz? Mas isso vai me fazer feliz. Não. O que a palavra do Senhor diz sobre isso? E nós temos um guia aqui para a nossa vida, para tudo aquilo que nós precisamos. Nós podemos buscar na palavra do Senhor a resposta. Então, que você se empenhe nisso, que você se empenhe em andar nos caminhos do Senhor, que você se empenhe em obedecer os seus estatutos, que você se empenhe em buscar a presença do Senhor, buscar de coração aberto e de coração contrito, porque a palavra dele diz que ele não despreza um coração contrito. Amém? E outra coisa que a palavra do Senhor produz em nossas vidas é a obediência. O versículo 4 diz assim: Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Ele nos revelou a aliança que vos ordenara obedecer os 10 mandamentos, escrevendo em tábuas de pedra. E talvez isso seja algo que a gente não quer muito admitir, mas é a nossa briga secreta com Deus, né? A obediência. Porque nós chegamos muitas vezes diante de Deus com o nosso plano pronto, né? A nossa carta escrita de tudo que a gente quer na vida, de tudo como a gente quer, e nós chegamos e entregamos para Deus. E por isso que nós temos tanta dificuldade às vezes de buscar na palavra do Senhor a vontade dele para as nossas vidas, e buscar do Senhor a vontade dele. E quando nós só vamos conseguir obedecer a Deus quando nós entendermos que Ele é o nosso Criador, Ele é o soberano, Ele que sabe todas as coisas sobre as nossas vidas. Quando nós entendermos que toda a grandiosidade do Senhor, Ele ainda se importa com a gente que é tão pequenino, a gente vai entender que obedecer a Ele é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida. Porque nós conseguimos chegar diante dele assim com uma folha em branco e falar: Senhor, escreve aqui a minha vida, né? Porque de mim eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Então escreve aqui que vai ser melhor para mim, né? Eu quero trilhar os caminhos do Senhor, eu quero obedecer os teus estatutos. E existem duas maneiras, né, que nos leva a obedecer. Quando nós respeitamos e reconhecemos a autoridade, né, das pessoas. Por exemplo, nós reconhecemos os nossos pais como autoridades e respeitamos eles, porque eles são autoridades sobre nós. Ou nós obedecemos para não sermos punidos. E aí eu pergunto para você, você cumpre as leis porque você acredita que é o certo, ou você cumpre apenas para não ser punido? Por exemplo, você anda no limite de velocidade que a placa da rua, já tem gente até que olhou para mim assim. Você anda no limite de velocidade que a placa de trânsito fala, porque você acredita que é o certo, que se você andar além daquele limite, você pode se envolver num acidente, que pode trazer prejuízos para você e para as outras pessoas, ou você anda naquele limite apenas para não receber uma multa.
Ou quem aqui não gostaria de ter mais dinheiro do que tem? E daí a gente não rouba, não faz negócios para se dar bem, porque a gente acredita que isso é o certo, ou apenas porque nós não queremos ser pegos e ir para a cadeia? E daí são essas duas coisas que a gente tem que escolher. Ou a gente obedece porque a gente reconhece a autoridade, ou a gente obedece porque a gente tem medo, né, daquele Deus irado que vai pesar a mão, que vai me castigar. Mas quando nós entendemos o amor do Senhor e a graça do Senhor, nós nunca vamos obedecer a Ele por medo do Deus irado. É certo que Deus nos corrige, sim. A palavra do Senhor diz que Ele corrige a todo aquele que ama. Mas é uma correção com amor. Então nós precisamos aprender a obedecer a Deus por amor à sua palavra, por amor aos seus estatutos, e não por medo, né, daquilo que o Deus irado vai fazer comigo. E quando nós obedecemos porque respeitamos e reconhecemos a autoridade de Deus, nós podemos apenas descansar e confiar que Ele pode todas as coisas e que Ele fará todas as coisas por nós. Existem vários versículos aqui mesmo no Salmo 119 que vai falar da obediência, e eram muitos versículos, eu separei apenas alguns. Eu gostaria de ler para você meditar e guardar isso no seu coração. O versículo 4 que eu já li diz assim: Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. O versículo 5 diz: Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. É um desejo que o salmista tem, né? Ai, Senhor, quem dera se eu conseguisse, né? Quem dera se fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O versículo 8 diz: Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Então o salmista tinha essa consciência de que ele queria sim obedecer os decretos do Senhor. O versículo 30 diz assim: Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. O 32 diz: Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me destes maior entendimento. Olha, esse versículo é maravilhoso. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Então, quando nós conhecemos os mandamentos do Senhor, estamos dispostos a obedecer. É esse sentimento que nós temos de correr para a vontade do Senhor, de correr para obedecer, porque o Senhor nos ensinou isso, o Senhor nos deu esse entendimento. Versículo 44 diz: Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. 45, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E o versículo 51, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. E o 55, de noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. Então, lembra aquele versículo de meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Aqui o salmista diz: de noite lembro-me do teu nome, Senhor, vou obedecer a tua lei. E existem mais versículos, mas não vai dar para a gente estar lendo, que você possa ler esse salmo na tua casa, né? Muito importante fixar a palavra do Senhor no seu coração. Então é preciso conhecer para obedecer, né? Confiar, buscar, né, o conhecimento. Quem não conhece não confia, e se você não confia, você não obedece. Então a melhor coisa é quando nós confiamos e entregamos, né, a nossa vida ao Senhor. E outra coisa que a gente vê nesse versículo 4, que obediência não é uma opção, né? Aqui diz que Deus ordenou
o seu mandamento para que fossem fielmente seguidos. O Senhor não falou assim, eu vou inspirar algumas pessoas para escrever, e daí vocês veem o que vocês acham que dá para fazer, o que vocês acham que se adapta aí aos tempos modernos que vocês vivem. Não, o Senhor diz, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Obediência ao Senhor não é uma opção, é uma ordenança da palavra do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos, irmãos, conhecer o Deus da palavra que nós lemos, o Deus da palavra que nós ouvimos, para que seja prazeroso para nós obedecer a Ele, para que seja prazeroso para as nossas vidas, quando nós temos alguma decisão a tomar e nós recorremos à palavra do Senhor para buscar a Tua vontade, porque assim nós não ficaremos decepcionados, só assim nós teremos satisfação em saber que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas, e Ele nos ensina isso tudo através da Sua palavra. Outra coisa que nós podemos aprender que a palavra do Senhor produz é gratidão. No versículo 7 diz assim: eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. A gratidão é um dos melhores sentimentos que nós podemos ter, porque quando nós somos gratos, nós conseguimos ver a vida de outra forma, né? As coisas ficam mais leves, porque se você não tem gratidão, tudo que você faz vai ser um peso, tudo que você faz vai ser um fardo, tudo aquilo que você vive vai ser pesado. Mas quando você vive a vida com gratidão, você aprende a louvar ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito em sua vida. O salmista aqui, ele expressa gratidão a Deus pela palavra, pelo privilégio de aprender os ensinamentos de Deus. E versículo 162 do Salmo 119... ele vai nos dizer que eu me regozijo na sua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Então ele tinha essa alegria, da mesma forma quando alguém encontrava um tesouro, encontrava algo valioso e se alegrava, ele tinha esse desejo, ele tinha essa alegria, essa gratidão com as promessas do Senhor. E o versículo 171 diz assim: meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinastes os teus decretos. Então o ensino, ele nos traz a experiência, e a experiência nos traz a maturidade, e a maturidade vai nos fazer entender que a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. A maturidade vai nos fazer ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez para nós, a começar pela palavra dEle, que é nosso guia, a começar pela palavra dEle, onde nós podemos buscar refúgio, onde nós podemos buscar a cura, onde nós podemos buscar tudo aquilo que nós precisamos. E a gratidão que o salmista expressa aqui, né, pela palavra do Senhor, nós devemos também ser gratos a Deus pela palavra, porque através dela nós temos o privilégio de aprender mais do Senhor, apenas se nós buscarmos. O versículo diz, segundo a Timóteo,
2:3:16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. Então nós somos gratos quando nós reconhecemos a soberania de Deus e reconhecemos que Ele é o dono de nossas vidas, e que Ele nos deu a sua palavra e que através dela Ele quer que nós venhamos a buscar mais a Ele, aprender mais dEle. E nós cristãos temos a responsabilidade de conhecermos a palavra do Senhor, e eu diria até a obrigação, de conhecer a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. E qual a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, de nós termos o entendimento da palavra do Senhor? Além de tudo que isso vai trazer de bom para as nossas vidas, para o nosso relacionamento com Deus, porque através da palavra do Senhor nós podemos nos chegar mais a Ele, saber tudo aquilo que Ele quer para nós, tudo aquilo que Ele fez por nós e tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para não sermos facilmente enganados. Porque mais triste do que todas essas notícias falsas, essas fake news que nós vemos circular por aí, é quando nós nos deparamos com fake news gospel. E será que quando isso acontece, nós reconhecemos isso, nós sabemos na hora que não está de acordo com a palavra do Senhor? Ou será que nós somos facilmente enganados por isso também? Então nós precisamos literalmente mergulhar na palavra de Deus para nós não sermos vítimas de nenhum engano e mentira. E nós temos também a responsabilidade de combater tudo isso, de combater o falso ensino, e através da palavra que nós precisamos buscar aprender e viver e colocar em prática a palavra do Senhor em nossas vidas. O versículo 169 diz assim: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor, e dá-me entendimento conforme a tua palavra. Então, se você tem tido alguma dificuldade de estudar a palavra do Senhor, de buscar a vontade do Senhor para a sua vida através da Bíblia, através da palavra do Senhor, clame ao Senhor, assim como o salmista clamou: chegue à tua presença o meu clamor. O salmista estava clamando ao Senhor para que o Senhor desse a ele entendimento conforme a palavra do Senhor. E nós também devemos fazer isso, clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê esse entendimento, clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. E o versículo 176 diz assim: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Então, quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, ainda que nós possamos muitas vezes vaguear como ovelhas perdidas, mas o Senhor, Ele vem ao encontro, porque a palavra está guardada no seu coração, porque você guardou os mandamentos do Senhor. Então, mesmo em meio a toda essa modernidade, tecnologia, a palavra do Senhor, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela não muda, e você precisa estar atento a isso. Você precisa estar atento à verdade que está na palavra do Senhor. E apenas através da palavra do Senhor você vai encontrar na sua vida a alegria. Você vai encontrar o prazer em obedecer. E você vai encontrar prazer em ser grato a Deus por tudo. E eu queria ler apenas mais um versículo com os irmãos, que está em Provérbios 35, que diz assim:
Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Então não se engane, irmãos, fake news vai aparecer a todo momento. Mas se você estiver firmado na palavra do Senhor, que é pura, que é um escudo, se você confia no Senhor, o Senhor, Ele irá te dar o discernimento que você precisa para estar blindado contra esses falsos ensinamentos que circulam por aí, e que você possa basear a sua fé na palavra do Senhor e buscar a vontade dele para a sua vida. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé.